nós tivemos bastante intertextualidades novas e provocativas e que nos desestabilizam. Acho que isso é bastante oportuno, pois há uma tendência, desculpe se eu falo muito disso nesse tom, mas há uma tendência muito grande na Igreja Católica a uma religião bem confortável, segura e previsível. Claro que todo mundo gosta de padrões, sem dúvida eu também gosto de padrões e de horários, mas a sociedade ela vai mudando e nem é sempre conforme nós imaginamos ou gostaríamos, de modo que nós também precisamos responder e para isso nós precisamos perceber as coisas. Rejeição a priori, rejeição direta, imediata, bom, sim, se é uma violência gratuita, certamente nós temos que rejeitar, pelo menos no primeiro momento, mas depois nós precisamos também tentar entender o porquê de tudo aquilo. Quero dizer, o nosso tempo tem uma certeza, que não existem certezas. Basicamente esse é o clima que nós vivemos. A certeza é que não existem certezas. Claro, nós temos certezas, mas precisamos refiná-las cada vez mais. Aqui o professor Humberto falou da presença feminina como propositores. Concordo muito com o que você falou. E vou dizer, Humberto, que não é fácil encontrar mulheres, nem homens também é fácil. Alguns são mais fáceis, né? Nós estamos sempre assim, a fim de fazer alguma coisa. Mas nem sempre é fácil de encontrar mulheres dispostas a este tema. Eu não sei se é porque não estão dedicadas ou por algum outro motivo que eu não consigo compreender. Mas nós tivemos já, sim, em 2003, a irmã Maria Donatilla e a irmã Divina Maria de Jesus, no primeiro congresso. Em 2005, a professora Sônia Sirto Lefeber. Em 2014, a Helenira Aparecida Cunha Moreira, doutora lá de Cascavel, e a doutora Maria Freire da Silva, da PUC de São Paulo, que agora é superiora geral da sua congregação. E no último congresso nós tivemos a irmã Marli Carvalho Soares, falando do ponto de vista filosófico. Então nós já tivemos, sim, mas não é fácil encontrar não, viu? E se vocês tiverem indicações e sugestões, serão muito bem-vindas e a gente vai atrás para fazer convites e contar também com a presença, com a participação das pesquisadoras, né? Vocês também são todas e todos convidados a fazer a sua proposição. Apenas que nós devemos também fazer uma seleção, porque pode acontecer que vem um tipo de conferência que não está dentro da proposta nossa, uma conferência que às vezes está indo na contramão. Seria interessante uma conferência na contramão se nos provocasse a uma reflexão, mas às vezes alguma situação como essa não é para provocar a reflexão, e sim para provocar os ânimos. Então não é propositiva, é mais agressiva do que propositiva. Então a gente precisa analisar, ver, né, os parâmetros e aceitar ou não aceitar. Mas todos aqui são convidados a pensar na possibilidade de fazer uma conferência nas áreas que lhes são possíveis, né, de investigação, de leitura, de pesquisa. Tá bom? E cabe a mim agora essa pequena apresentação que eu preparei originalmente para uma diocese da Bahia. E o caso é que eles iam lançar um livro sobre justamente a ladainha de São José.
E eu então fui fazer uma conferência sobre a ladainha de São José. Agora, a contradição é que a ladainha de São José que eles iam apresentar é a ladainha que já não existe. Ela não considera as novas invocações. Então eles não sabiam que tinham invocações novas. E isso foi durante o ano de São José. E eu até agora não sei como é que eu fiz o malabarismo de conseguir falar sem expor o problema, né? Mas é um problema, né? Porque eu estava falando de uma coisa que não era exatamente aquilo que eles tinham. E nós todos sabemos que o Papa Francisco, com a seu carisma de mudar pequenas coisas, né? Que resultam em mudanças maiores no final, ele, no ano de São José, ele apresentou elementos novos para uma prática devocional muito antiga. E no texto que vocês têm aí nas vossas mídias, ou depois poderão também fazer ele impresso, a gente coloca que as ladainhas, elas existem já há muito mais tempo do que a gente imagina. As raízes das ladainhas, elas estão na Sagrada Escritura. Então a gente tem ali na segunda página algumas expressões que começam a originar invocações que depois gerarão ladainhas, como por exemplo os finais de alguns salmos, porque o conjunto do livro dos Salmos é dividido em 5 partes, que nós chamamos 5 livros. Então são 5 livros dentro dos Salmos. E cada um desses livros termina com uma doxologia, uma fórmula de louvor. E isso daqui é um pequeno apanhado de possibilidades que a gente encontra no próprio livro dos Salmos. Nós encontramos também a perspectiva psicológica, e eu não sou psicólogo, né? Nós já tivemos aqui bons psicólogos hoje, que indicam a ladainha como uma súplica que, repetida muitas vezes, gera uma predisposição a um pensamento, a um comportamento. Então, esta prática, ela existe como marco religioso, como rito religioso, que se repete. E a gente encontra isso em outras expressões, como ali na página seguinte, por exemplo, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. É uma pequena ladainha, ela repete súplicas, ela faz um clima interior e exterior voltado para uma expectativa. Então a ladainha tem esse mecanismo. Chega ao ponto da ladainha se tornar automática. E quem de nós já não viu, e nós também fazemos muitas vezes, ladainhas serem automáticas? É clássica a situação justamente na ladainha de São José, em que alguém sempre vai dizer, em certo momento, distraidamente, terror da Santa Igreja, protetor dos demônios. Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Terror da Santa Igreja, rogai por nós. Protetor dos demônios, rogai por nós. E o cara não percebe, alguns dão risada e ele não entende por que estão rindo. Esse automatismo nas ladainhas, demonstra a sua própria função. A função da ladainha é realmente criar um clima de conforto, de referência. Como quando nós dirigimos um carro que tenha marchas e a gente vai trocando as marchas inconscientemente. Então, essa a função de uma oração litânica. É claro que a ladainha, ela tem também expressões dentro da própria liturgia formal da igreja. Uma coisa que é bastante próxima à ladainha e que para os que nasceram já no tempo do Concílio Vaticano II não é novidade, as orações dos fiéis não são ladainhas, mas elas têm uma dinâmica litânica. Eu digo porque
para aqueles que vieram depois do concílio, porque antes do concílio não havia oração dos fiéis. Foi Pio XII, na década de 50, que propôs a oração universal na Sexta-feira Santa, quando ele reformou o rito da Sexta-feira Santa e das suas celebrações. Então ele colocou, eu indico ali um pouco mais no parágrafo seguinte, eu indico esse passo quando a oração dos fiéis, ou a prece da Assembleia, hoje chamada oração universal, foi colocada na Sexta-feira Santa. Então criou-nos uma coisa nova, e isso migrou depois na reforma litúrgica com as preces dos fiéis, muitas previstas e outras espontâneas. Então as ladainhas são, como estou dizendo aqui nesse parágrafo, modos de oração e súplica que se caracterizam pela indicação de uma multiplicidade de sujeitos, ou de fatos, ou de eventos, ou de ideias, ou de imagens, e uma série de invocações repetidas, quase que a exaustão. Tem ladainhas muito longas, muito compridas. As ladainhas não são apenas essas que nós conhecemos. Nós conhecemos basicamente 3 ladainhas, que é a lauretana, digo lauretana porque nasceu no Santuário de Loreto, na Itália, e é a de Nossa Senhora, a de São José e a do Sagrado Coração, mas existem outras, como nós temos a de São José Amarelo e outras tantas que várias famílias litúrgicas apresentam. Quem já assistiu ou participou de uma celebração eucarística oriental sabe como que certas fórmulas são repetidas incontáveis vezes, como por exemplo o Gospel de Poilio, quer dizer, Senhor tem de piedade, Senhor tem de piedade. Você já participou de algumas celebrações desta, e isso é repetido muitas vezes em momentos distintos da celebração. São fórmulas litânicas que têm esta função, criar um vínculo do fiel com aquilo que está sendo celebrado. O que faz uma música? Uma música faz isso. É notório que uma música ritmada faz que a gente aos pouquinhos vai começando a ter certas posições físicas, não é? Ou certas expressões. Esta é a ideia da ladainha. E a página seguinte eu falo de origens de ladainha, sobretudo destacando a primeira dessas formalmente conhecida como ladainha, que é a ladainha dirigida a Maria, Mãe de Deus, e que expressa verdades cristológicas, verdades trinitárias cristológicas, e chegamos então à nossa ladainha de São José, que foi acrescentada de alguns elementos, e eu coloquei aqui no texto esse decreto, a carta aos presidentes das conferências episcopais, pode ir um pouquinho mais para frente, que apresenta só volta um pouquinho o título, acerca das novas invocações nas ladainhas em honra de São José. Ali estão os motivos e data do ano de 2021, e a partir desse momento nós temos essas novas invocações, e eu coloco a ladainha aqui na sua forma latina. Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui tem a litania in honore Santi Joseph Sponsi, Beata Maria Vergine, ladainha em honra de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, a fórmula latina e a fórmula em português. Então a gente pode ver, apenas por uma questão de a gente conhecer, dar uma espiadinha. Aqui estão os títulos acrescentados em negrito. Então, guarda do Redentor, na tradução latina, na tradução em português. Depois, servo de Cristo, ministro da salvação, um pouquinho mais para frente, amparo nas dificuldades, padroeiro dos exilados, padroeiro dos aflitos, padroeiro dos pobres. Então essas são as palavras, os títulos acrescidos na ladainha de São José. Bom, na minha percepção, eu vou adiantar um pouquinho a minha percepção, que o Papa Francisco percebeu
um certo conformismo na ladainha, porque a gente acostuma tanto a falar certas coisas que não percebe o impacto que isso tem ou deveria ter. Como um casal que toda hora chama o outro de amor. Vocês já viram? Né? Então eles estão assim, amor, amor, amor. Eu estava com um casal, de repente o cara voltou para mim, amor. Falei, rapaz, dá licença, é ela, não sou eu. Tá? Então, vamos colocar as coisas no lugar certo, né? É perigoso que uma coisa que a gente diz tanto e de modo assim meio que inconsciente se transforme em algo inconsequente. Se a gente não segue com uma ação concreta a palavra que a gente está dizendo. De modo que pode ser que o Papa tenha pensado, essa ladainha é muito confortável, mas ela não expressa realidades muito mais importantes a partir da nossa percepção moderna, atual, que podemos encontrar em São José. E sabemos da preocupação do Papa, por exemplo, com os imigrantes. Não é que essa é uma coisa de Francisco, dos outros também, desde Pio XII, com a preocupação sobre os judeus e por aí vai. Mas agora a situação assumiu uma dinâmica planetária, é uma situação que clama praticamente aos céus. Assim, ele acrescentou alguns aspectos que parecem ou lhe pareceram ser importantes. E é o que eu vou tentar agora apresentar, mostrando primeiro a estrutura da ladainha, tentando dividi-la por temas ou blocos temáticos. Primeiro bloco temático, a letra A, súplica piedosa. Piedosa não num sentido mais assim frágil de uma relação religiosa. Piedosa no sentido de pia, de realmente religiosa, intensa, marcada pela fé. Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Simples, básico e bastante conhecido. Ainda o pedido de misericórdia dirigido à Trindade. Ali a gente tem Pai Celeste que sois... tem o pedido de auxílio ao Cristo, sim, então um destaque para o Cristo. Primeiro, Senhor, Cristo, Senhor, agora apenas o Cristo, quase que como uma repetição daquilo que já havia sido dito, em relativo à segunda pessoa da Trindade, lá na súplica piedosa. Agora o item C, é dirigido à Trindade e tem a ver com a misericórdia. Vamos lembrar que misericórdia, para nós em português, misericórdia tem a ver com o afeto interior. A gente diz, é o amor do coração, é uma possibilidade de tradução, essa daqui, amor do coração, mas é uma possibilidade mais anagógica do que literal. Então, misericórdia seria o estremecimento das entranhas. Quer dizer, é algo que vai tão profundo e que nós tantas vezes indicamos como frio na barriga. Quer dizer, é um sentimento muito visceral, profundo, visceral. O frio na barriga é a misericórdia. É sentir com, tem a ver com a realidade da empatia. Assim, esse pedido de misericórdia é dirigido às pessoas da Trindade. O Pai, o Filho, o Pai Celeste, que é Deus, o Filho Redentor do mundo, o Espírito Santo e no final, o conjunto da Trindade, na última invocação, que ela vai passar mais para cima e nós vamos ver. E finalmente começam as invocações. A primeira, dirigida à Mãe de Deus, Santa Maria, rogai por nós. Nós sabemos que esse título, que essa ideia da Mãe de Deus, não é uma coisa própria de uma confissão, de um rito, o rito católico latino, ou outros ritos de igreja. É muito antigo no cristianismo essa perspectiva, esta realidade. É tema conciliar. Então, os primeiros concílios, que foram de natureza cristológica,
usaram os argumentos relativos à maternidade de Maria. E eu falei que isso, inclusive, interferiu até na própria abordagem do personagem José. De modo que isso daqui não é uma coisa nova e nem é aleatória. É algo que define a própria identidade cristã. Aí esse é o item D. E agora, dentro destas invocações relativas a São José, o primeiro elemento, e são, deixe-me ver quantos elementos, são 6 elementos, 6 grupos de invocações relativos a São José. Primeiro grupo, que é apenas o nome simples, rápido e imediato, José. E aí a gente deveria considerar aquilo que nos foi apresentado, como o que cresce, o que acrescenta, e isso tem muito a ver e é bastante importante entender a etimologia das coisas, dos fatos e dos nomes. Revela, demonstra muito do que a gente está querendo nos aproximar. Então, José. Aí depois vem as origens de José. Ele é chamado de ilustre filho de Davi e ao mesmo tempo luz dos patriarcas. Observem que aqui está o título do Evangelho segundo Mateus. Porque o título do Evangelho segundo Mateus é o primeiro versículo. Na literatura antiga, os títulos não eram como hoje nós os temos, quase que uma abstração do conjunto dos argumentos colocados como a identidade da obra. Não, na antiguidade, as primeiras palavras de uma obra literária eram o conjunto que formava o título da obra. De modo que o Evangelho segundo Mateus, o seu título original, não é Evangelho segundo Mateus. O título original do Evangelho segundo Mateus é Início do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui nós temos as duas dimensões. Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Então aqui é uma menção direta ao texto bíblico evangélico. Direta, porém modificada, né? Então não seria bem direta, seria indireta, porque é em forma poética, ao passo que aquele título está em forma narrativa. O item 2, missões. As missões são as tarefas. São as tarefas que o personagem assume. E aqui a gente encontra algumas novidades. Primeiro, o esposo da mãe de Deus. Tá, isso é claro, muito claro, e já usávamos há muitos anos. O que é acrescentado? Guarda do Redentor, que é o título da exortação apostólica de João Paulo II. Então, ali é uma homenagem a João Paulo II, provavelmente, mas aqui está todo o conteúdo daquilo que nós já conhecemos da carta ou da exortação apostólica de João Paulo II. Ele é o guarda, embora em português essa palavra guarda, ela não é bem compreendida, porque ela é usada também em outras circunstâncias. Então, talvez devêssemos colocar de outra maneira. É difícil encontrar aqui um termo que nós não trairíamos o original e ao mesmo tempo daríamos o seu significado em acesso aos fiéis. Então usamos guarda do Redentor, mas poderia ser guardião. Talvez guardião tem menos problemas de ser compreendido, né? Guardião. Então guardião ou guarda do Redentor. Aí casto defensor da Virgem, já usávamos. Nutrício do Filho de Deus, desvelado defensor de Cristo. Mas aqui tem algo novo, o servo de Cristo. Vamos ver daqui a pouquinho alguns elementos destas novidades. O ministro da salvação. Entre os vários títulos acrescentados, eu pessoalmente gosto muito deste daqui, ministro da salvação, porque ele amplia a perspectiva de José, tirando-a dos limites restritos da encarnação. Nós chamar a encarnação de limite restrito é um absurdo. A encarnação não é restrita, ela envolve toda a humanidade. Mas digo, a presença de José ultrapassa a ideia da encarnação e vai para a salvação.
E o que o Francisco fez aqui, no meu ponto de vista, é ousado do ponto de vista teológico. A partir da perspectiva teológica, é bastante ousadia dele fazer esse acréscimo, ministro da salvação. Talvez ninguém tenha percebido até agora, mas eu vejo como muito ousado este passo. Concordo, mas acho ousado. Chefe da Sagrada Família, nos parece bastante clara esta ideia. O quarto elemento, virtudes interiores, que nós não podemos medir, mas nós sabemos que elas estão ali, assim. E aqui tem o superlativo, Carlos, que você falava hoje. Olha, tem muitas tentativas de tirar esse superlativo, porque esse superlativo aqui é uma linguagem de um português assim mais rebuscado, mais exagerado. Então talvez nós pudéssemos fazer de outra maneira. Mas sinceramente, eu sei de propostas que já foram feitas. Por exemplo, ali, José, homem justo. Aparentemente é o mesmo sentido, mas eu não acho que é o mesmo sentido. Porque uma coisa é ser um homem justo e outra coisa é ser justíssimo. Tem um elemento, tem uma diferença bastante grande. Talvez, não, bastante grande se a gente aprofunda o contexto, o conceito. Talvez não seja tão grande, talvez seja sutil a diferença para aqueles que não aprofundam. Mas tem uma diferença. Pessoalmente, eu vejo esta fórmula, José, homem justo, mas não me agrada. Eu prefiro esta, embora ela é rebuscada, ela é carregada. Ela não é própria do nosso modo de falar atual. Ninguém fala, você é um homem justíssimo, você é um homem digníssimo. Ninguém usa isso no cotidiano. Então talvez nós tenhamos um desafio aqui. Se alguém conseguir um superlativo que não seja tão carregado e não esteja em desacordo com o texto latino, certamente vai poder ganhar um prêmio de alguém, não sei de quem. Mas aqui esses superlativos são quase a maioria. Castíssimo, prudentíssimo, fortíssimo, obedientíssimo, fidelíssimo, e aí vem espelho de paciência e amante da pobreza. Tá bom, vamos às virtudes sociais. Modelo dos operários e glória da vida doméstica. Um pouco mais e nós vamos ver mais alguma coisa. Guarda dos virgens, sustentáculo das famílias, algo novo, amparo nas dificuldades. Aí vem alívio dos infelizes, esperança dos enfermos, e o item 6, patrocínios. Patrocínios diz respeito aos padroeiros, aos protetores, aos modelos. Bom, protetor e modelo são coisas diversas, né? Eu estou usando termos que não são equivalentes para expressar o que significa o padroado. Padroeiro dos exilados, dos aflitos, dos pobres, dos moribundos, aí entra o terror dos demônios, que ninguém sabe como é que apareceu aí, e o protetor da Santa Igreja. Beleza. Depois termina com uma súplica litúrgica, comum a todas as outras ladainhas, e o versículo final, que é um versículo de louvor, laudatório. Tá bem, agora vamos parte por parte. Vocês pensaram que ia acabar naquilo ali, né? Não, nós vamos agora para grupos e os seus temas. Vejamos o primeiro tema, santidade. A santidade de José vem de sua própria natureza. Ele é um homem justo, que permite a ação de Deus e perante a divindade se abaixa, ocupa o seu devido lugar. Somente quando convidado por Deus é que o homem justo se aproxima, olha, se envolve. Aqui está apenas uma invocação, a simples indicação do sujeito a quem se dirige a ladainha, que é São José. Este nome, Yosef, em hebraico, parece indicar aquele que cresce. O filho de Jacó, José, o que sonha e interpreta os sonhos, é o modelo para o personagem José, esposo e pai. Sua santidade não é em dimensão ética. Aqui é importante.
Nós às vezes achamos a santidade como prerrogativa de quem tem uma moral ética, que tem comportamento correto. Não, a santidade, ela vai além de uma moral, de uma ética. Ela vai além, mas sim em referência teológica. Isto é, a santidade é a proximidade, a identidade de monoteísta e adorador do único Deus, o Senhor, Deus dos patriarcas, profetas, mulheres e homens santos de Israel. José é um filho de Israel, um justo, e esta é a sua identidade ou santidade mais clara e intensa. A ideia de justiça é muito importante. Bom, as origens. Então, encontram-se aqui duas invocações: ilustre filho de Davi e luz dos patriarcas. Eu já fiz esta consideração, então eu vou pular. Vamos para o item seguinte, que é o item 3, missões. Nesta seção está o grupo pelo qual José é identificado de modo prático. Pode-se até afirmar pragmático. Aqui estão os papéis que o personagem, já anunciado anteriormente, em sintonia com o Antigo Testamento, assume. Missão é tarefa assumida e realizada. É tarefa de serviço, é projeto de serviço e identidade de ação. Vejamos. Letra A. Esposo da Mãe de Deus. Aqui residem muitos desafios. O matrimônio entre os judeus não é um momento claro. Nós falávamos há pouco de matrimônio, né? O matrimônio entre os judeus não é um momento claro. E muitas vezes é tomado como um matrimônio cristão. É certo, e o matrimônio judaico atual não é igual ao matrimônio judaico bíblico. É diferente. E nós não temos informações de como o matrimônio judaico, tantas, temos algumas, mas não tantas, como ele acontecia. No entanto, é curioso como esta dimensão de esposo da Mãe de Deus é ignorada. Na liturgia, nos formulários eucológicos, eucológico é relativo à oração, eucologia é o estudo das orações. Assim, é curioso como nos formulários eucológicos da solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da igreja, não existe a afirmação de que José é esposo de Maria. Curioso isso. Felizmente, isso está presente no prefácio de São José, esposo da Virgem Maria. Parece que a ideia de esposo, ela é meio deixada de lado. Guarda do Redentor é uma das novas invocações da ladainha que será analisada mais à frente. Casto defensor da Virgem. Isso parece claro da leitura dos textos evangélicos. José defende a Virgem, que é também sua esposa. A acentuação do desafio da virgindade, como expressão da sexualidade, é uma insistência notável na espiritualidade cristã. É de se considerar se o modelo monástico de vida cristã, que surgiu após a liberdade de Constantino, não tenha influenciado isso tudo. A vida celibatária passou a ter uma importância acentuada frente aos exageros e excessos da sociedade tardo-romana, do final do Império Romano. E encontrou na mãe de Jesus um exemplo de modelo a ser seguido. José assumiu então, já perdi aqui, um papel invertido do que seria de esperar de um esposo, a preservação da virgindade de Maria. Por isso José devia ser casto, do contrário, o que aconteceu? Será que é uma... voltou. Do contrário, não existiria virgindade para Maria. O acento, como em geral, está sobre a dimensão física da virgindade, em detrimento do afeto, da partilha do afeto humano. No meu modesto modo de ver, nós temos um problema com a sexualidade. De maneira que um santo que teve relação sexual parece que é uma coisa que não deveria acontecer. Para algumas pessoas, a sexualidade é um mal. Então, na minha maneira de ver, algumas pessoas, alguns cristãos, têm crises na sexualidade, não entendem. E por isso, então,
a supervalorização da virgindade, mas a virgindade física, em detrimento de uma outra virgindade. E curiosamente, valoriza-se a maternidade. Mas para ter maternidade, não tem que deixar de haver virgindade. É uma condição. Talvez hoje, com as técnicas modernas, não. Mas não sei se alguém se interessa por isso. Em ser mãe sem precisar ter sexo. Não sei, acho que é uma coisa que não é muito comum de se esperar. Ora, não há maternidade sem sexualidade, é óbvio, exceto no caso de Maria e José, nos parece, e assim cremos. O desafio é integrar essas dimensões em uma antropologia equilibrada e coerente com a tradição cristã. Do contrário, José aparece mais como um irmão de Maria, um acompanhante de luxo. É notório que as expressões de amor, e dedicação são raras em representações artísticas do santo casal. São raras as figuras que a gente vê um contato de carinho entre ambos. Inclusive, vocês sabem que não é canônico, né? Alguns ícones em que aparece José abraçando Maria não são aceitos como canônicos, porque o abraço entre mulher e homem, na iconografia clássica, indica intimidade. Então, José não poderia abraçar Maria, ele teria que estar sem abraçá-la, para não dar a entender intimidade física. Para nós isso são coisas complicadas de entender, porque não é o nosso modo de pensar imediato. Ora, e é o que eu estou falando aqui logo em seguida. Pode ir mais para frente? Toda essa situação foge ao controle imediato e entra na dimensão da espiritualidade, das linguagens bíblicas e das compreensões teológicas. A invocação é oportuna e indica a presença assertiva de José em relação a Maria. Eu me refiro àquela ideia de esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Quer dizer, ainda temos que pensar um pouco, no meu modesto modo de ver, no que significa ser esposo da bem-aventurada Virgem Maria, especialmente pelo viés da sexualidade. O que isso quer dizer? Eu já tentei apresentar esse argumento na investigação do tema virgindade e cheguei à conclusão, para mim, de que virgindade não se restringe à ausência de coito, mas indica interioridade. Então, virgem não é apenas quem não tem relação íntima. Virgem é quem tem um coração aberto. Isto é uma visão diferente. E deveria ser também compreendida por nós. Pois é muito fácil uma pessoa que não tem relação sexual ter uma mente pornográfica. É muito fácil também e muito possível. E a pessoa continua fisicamente virgem, mas é pornográfica no interior. De modo que restringir o conceito virgindade a apenas a dimensão física me parece limitar demais o conceito. Bom, mas vamos para frente. No Cristo do Filho de Deus, parece também lógico que José tenha oferecido a Jesus todas as circunstâncias necessárias para a vida física, sobretudo o alimento, o sustento orgânico. E agora nós vamos para as missões. Tem ainda esse título aqui, que é o defensor, o desvelado defensor de Cristo. E vejamos os tipos de defesa. Vejam quantas defesas. Primeira defesa, defesa física, perante os desafios da vida e de todo o processo de crescimento humano. Defesa cultural. A identidade de Israel é decisiva para qualquer judeu do primeiro século, imerso nos domínios romanos e envolvido nas contradições culturais. Era necessário defender a própria identidade e a pertença a Israel e sua rica história. A defesa cultural, ela é muito importante. Lembrem-se que José, nos foi lembrado aqui em 2 conferências, lembrem-se que José enfrentou o exílio e isso o expôs a ambientes adversos, a língua desconhecida, ou pelo menos na qual não havia habilidade. De modo que isso exige uma defesa cultural também. Defesa política, isso é pouco explorado.
Cadê? Quase que ignorado. José e sua santa família foram exilados políticos quando fogem ao Egito, em função da perseguição do tirano Herodes. E também será exigida de José uma decisão criativa e assertiva na escolha de Nazaré para a radicação de sua família. E a defesa messiânica. Esta defesa também passa despercebida. O Messias devia ser defendido, educado, conduzido, preparado para a missão decisiva e verdadeira. É certo que Jesus precisaria conhecer o que deveria assumir, deveria aprender a ser Messias, não de modo ostensivo, mas do seu modo, como servo do Senhor. José, como todo pai, inspirado na palavra do Senhor, possuidor de todas as tradições proféticas e patriarcais, deveria ser o educador. Nós já vimos isso hoje. O educador e, de modo mais extenso, o defensor da messianidade de Jesus. É possível arriscar aqui, vou fazer um risco. Se Jesus é o Messias que cremos, é porque José o conduziu a isso. Deve-se, contudo, notar que essas ideias podem ser expressas nas novas invocações, servo de Cristo e ministro da salvação, que se encontram logo a seguir. Servo de Cristo, vamos analisar depois, e também ministro da salvação. Vamos avante? Chefe da Sagrada Família. Esta função reúne todas as anteriores aplicadas a São José. Tem uma conotação acentuadamente tradicional quando se refere a José como chefe, o que poderia ser substituído tendo em vista novas antropologias familiares. É uma imagem de liderança, de decisão e também de providência frente à família. José deve prover sua família do necessário em alimentação, segurança e futuro. Poderia ser substituída pela expressão muito mais adequada de pai de bondade, pai de Jesus, o que seria melhor, pai verdadeiro de Jesus. Virtudes interiores. As virtudes interiores são as que devem ser cultivadas com decisão interior, de inteligência e de vontade. Não são vindas de fora pelas circunstâncias, como o fato de ser esposo, de assumir o papel de nutrício ou de defender a Jesus e a Maria. São situações que nascem da própria natureza da pessoa, ainda que não sejam naturais, no sentido de automáticas, dependendo apenas da identidade humana. Elas precisam, sim, de cultivo e de decisão perseverante. Aí nós temos o Justíssimo. A justiça de José está no sentido de viver a observância da Torá e dos profetas. Sua justiça não é um dado ético, mas diz respeito à sua personalidade perante o mistério de Deus. Ele é justo, e um justo sabe o lugar perante Deus e a história da salvação. Ele se curva perante Deus, se submete à ação de Deus, deixa o espaço para a ação de Deus. É assim que ele está em sintonia e comunhão com os justos do Antigo Testamento, que são Noé, Abraão, os patriarcas, Tamar, uma mulher, José do Egito, Moisés, Josué, os profetas, Ruth, Daniel, Tobias e etc. O superlativo aqui pode indicar a excelência da justiça de José sobre a justiça dos demais personagens. Castíssimo. A castidade de José está no sentido de preservar a virgindade de Maria. O tema, como sabemos, é recorrente em torno a José e a Maria. O acento é sobre a virgindade física, portanto, no sentido literal, não sobre a decisão ao serviço da justiça ou a pertença e posse dos valores da aliança, em um sentido metafórico. José prudentíssimo. Estamos quase no horário já, né? Esta é uma virtude importante que parece que precede as outras. Prudência é fazer do modo certo, de maneira certa e no tempo certo. A prudência exige observação de si mesmo, da história, do entorno e das realidades que se sucedem, quase sempre de modo caótico. É mais fácil reagir do que ser prudente. Isso é uma regra da vida. É mais fácil a gente reagir do que ser prudente. E continua. A reação, muitas vezes necessária, é uma resposta concreta a uma situação e tende a ser de igual intensidade em sentido contrário. A prudência
Virtude a ser cultivada, ou quando necessária buscada, é a capacidade de entender, assimilar e responder, não necessariamente agir, mas transformar. Não pressupõe omissão, mas paciência para o passo certo. E aqui eu comento outros pontos e outras coisas que seriam interessantes, mas eu quero, para não tomar o tempo, focar em um tema que me parece bastante interessante, que está na página 202. Isso aí, as virtudes sociais. As virtudes sociais. Essas virtudes são chamadas de sociais, pois têm expressões externas, inclusive de contornos éticos, que podem ser usadas de modo pragmático. Quer dizer, podem ser usadas para nós na apresentação do personagem de uma maneira prática, para ser usado no cotidiano. Vejam aqui. O problema é que elas não têm um apelo de referência bíblica ou tradicional. Quando muito, esta referência é indireta, sugestiva do conjunto das ações do personagem José. Mas essas virtudes expressam modelos interessantes. Vamos ver então um pouquinho aqui quais são. Modelo dos operários. Aqui está o traço mais imediato que se pensa atribuído a José, pois foi bem valorizado pelo sentido do trabalho e a relação da imagem do trabalhador encontrada de forma formada em José. Aqui a invocação poderia ser modelo ou inspiração dos trabalhadores, ao invés de operários, pois a expressão operário faz referência aos trabalhadores de indústrias. Além do mais, esse modelo dos operários é de muitos modos ambíguo. Como é o modelo dos operários, adequado ao modo do trabalho, comportado e serviçal, interessado apenas no sucesso da empresa e do patrão? Como é esse modelo de operário? Lembra que tinha um tempo atrás operário padrão? Que era aquele que fazia tudo certinho e ganhava um presente, um prêmio por isso? Não é aquele que era sindicalista, aquele que era envolvido com melhorias de condições de vida, né? E que levava tantos nomes negativos. Então, a gente pode manipular essa ideia. Como também é perigoso, gente, que nós usemos no dia de São José Operário, com todo respeito aqui, mas é uma crítica que eu estou fazendo, inclusive a mim mesmo, estou dando um tiro no pé, a gente no dia do São José Operário chama os patrões para dar um presente para eles. Tem alguma coisa equivocada aqui. Tem alguma coisa que não está certa. A ideia é bonita, é retidão. Tá beleza, não estou vendo uma malícia. Mas tem alguma coisa que está errada. Então a gente tem que pensar algumas coisas antes de fazer. Porque uma ideia muito original, assim, explosiva, pode ser um baita de um tiro na água. Então não é porque a gente tem a ideia que ela tem que ir para frente. Tem que ter cautela. Glória da vida doméstica. Não está muito claro o que é essa invocação glória da vida doméstica. O sentido mais imediato parece ser da presença no cotidiano da família. Ou, pontuando melhor, não da família, mas do lar, do lugar onde se vive, o que se deduz do adjetivo qualificativo doméstica. Qual seria o sentido que se busca indicar aqui? É o problema não solucionado. Qual é o problema? O que a gente quer indicar? A glória, o que é a glória? Não está claro, para mim não está claro essa ideia. Guarda dos virgens. Há sempre uma dúvida quanto ao gênero da palavra, virgem. Não está claro, inclusive no latim. A expressão, porém, é facilmente compreendida. Se José foi o guarda ou defensor de uma virgem, a mãe de Deus, pode ser também de outras. Mas não está claro a ideia de virgem, se é uma opção de vida ou se é uma circunstância, se é uma decisão, uma vocação ou ou uma decisão. Talvez seria melhor indicar José como guarda dos que desejam uma vida de castidade, ou na oferta de si mesmo, físico, psicológico e espiritual a Deus, mas isso fugiria da rápida afirmação guarda dos ou das virgens. A palavra virgem não tem uma conotação ampla como é de se encontrar na palavra casto,
o que parece ser mais adequado. Então, eu acho que casto é melhor aplicado a José do que guarda das virgens. Bem, eu continuo fazendo aqui algumas colocações, nós já passamos do horário, eu gosto de respeitar os horários, que indicam aspectos oportunos e importantes para o personagem José. Apenas um detalhe que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, que tem aqui no texto, das novas invocações na página 208, por favor, página 208, rapidamente. As novas invocações da ladainha foram propostas pela Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, na memória de São José Operário durante o ano de São José. Vamos ver então quais são. Guarda do Redentor. A invocação Guarda do Redentor é tomada da exortação apostólica de João Paulo II, proposta à Igreja no 15 de agosto de 89. Essa exortação apostólica deveria ser uma encíclica, mas por algum motivo que não se entende qual, foi proposta à Igreja como exortação. Lembro que o padre Tarcísio Stramari ficava meio azedo quando se entrava neste assunto aqui, não é? A imagem de guarda ou guardião do Redentor encontra-se no início do texto, que é esse o texto da exortação apostólica. Vamos para frente mais um pouco, e tem aqui a resumo da encíclica, e a próxima indicação aqui, servo de Cristo. Essa ideia é de notável importância, pois é de cunho bíblico, não meramente devocional ou contextual. Quem a apresenta é Paulo VI, no discurso de 19 de março de 66. E quem a retoma é Redemptoris Custos e o Papa Francisco na Patris Corde. E diz assim: a paternidade expressou-se concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à missão redentora, com o mesmo inseparavelmente ligada, em ter usado da autoridade legal que lhe competia em relação à Sagrada Família para lhe fazer o dom total de si mesmo, de sua vida e do seu trabalho, e em ter convertido a sua vocação humana para o amor filial na sobre-humana oblação de si, de seu coração e de todas as capacidades, no amor que empregou ao serviço do Messias germinado na sua casa. Mais para frente, a expressão servo de Cristo não aparece no texto, mas no contexto, em especial no final da locução, quando Paulo VI afirma que a vocação humana para o amor familiar e na oblação de todo o seu ser, no amor que empregou ao serviço do Messias, germinado em sua casa. Seria de esperar, segundo o parágrafo, essa é a minha consideração, que esse aspecto fosse mais desenvolvido, pois a função de servo tem notáveis conotações bíblicas. Isso faz parte da teologia de José, a partir das leituras dos textos bíblicos. A ladainha, com esse novo título, apresenta uma notável evolução da abordagem bíblica do personagem José, embora pudesse investir mais ainda. E aqui eu apresento esse argumento de ministro da salvação, mas nós não iremos ver, eu lamento, por conta do texto, do tempo, e por conta também que vocês já estão todos com uma cara de vontade de parar, né? Isso é notório. Apenas para concluir a minha apresentação, eu quero dizer o seguinte, a respeito da ladainha. É uma prece que nós deveríamos buscar com mais intensidade e com mais carinho. Inclusive, não sobrepor as palavras. Porque em alguns lugares, a gente não acabou de dizer José Castíssimo e o cara já está falando rogai por nós. Tem gente que tem essa mania. Não dá tempo. E rogai por nós acabou de estar no rogai e o cara já está começando a outra. Então esse tipo é o que eu chamo de leitura automática. Eu acho que não é elegante fazer uma oração assim. De vez em quando eu até provocadamente faço bem devagar, freando, para quem vem depois entender que é para ter um pouquinho de cadência. Um artigo na revista de liturgia, alguns meses atrás, falava a cadência litúrgica.
Não se diz a oração como eu estou dizendo aqui. A oração tem uma maneira de dizer. O missal romano novo, que agora nós vamos começar a usar daqui a 2 semanas, e na introdução a ele, se fala da fraseologia. Não pular frases, não pular linhas, uma linha para outra, sem dar o devido espaço, o tempo, o fôlego. Isso expressa um ritmo que é importante. E na ladainha também, a gente deveria fazer uma coisa assim, bem feita. E não fazer só para cumprir tabela, mas fazer por realmente estar convicto daquilo que estamos fazendo.